Tá bom. Eita, tá. Boa noite, gente. Meu nome é Ednei, como a doutora Maiara falou, eu sou fonoaudióloga. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? Primeiramente a Jo, que a gente já viu rapidinho, ela está em aula, né? Queria agradecer muito a Jo, ela sabe quanto eu a admiro, né? E pela mãe que ela foi, é, sempre será, né? Morro de saudade da Jéssica, conheci a Jéssica menina e lembro do hello dela. E eu sou fonoaudióloga e sou mãe do Matheus, né, que apareceu aqui. Ele não tem síndrome de Williams, né, mas ficou com suspeita até os 18 anos. Aí a gente foi para o genoma e conseguimos fazer um outro exame, ele tem síndrome de Noonan, né? Não é o Williams, mas tem todo esse jeitão de amigão como o Noonan, né? E aí, eu vou começar a falar um pouquinho, Maiara, sobre a síndrome, mas eu sei que todo mundo já ouviu isso. É mais para quem não tem aquela familiaridade com a síndrome de Williams, tá bom? Então, gente, ó, síndrome de Williams é uma desordem genética, é rara, a incidência dela está entre 1 a cada 20 mil nascidos vivos, né? A origem dela é de uma microdeleção no cromossomo número 7. Como eu falei, a do meu filho não é Williams, porque nos exames para ver o cromossomo 7 não dava positivo. Aí ele fez um exame, acabou fazendo a CGH e mais um, o exoma, e deu no cromossomo 1, né? Então, ele é síndrome de Noonan tipo 6. Mas, voltando, a síndrome de Williams, ela foi descrita pela primeira vez em 1961 e em 1962. Dois médicos, Dr. Williams e Dr. Bowrey, que verificou um grupo de crianças que eles atenderam que tinham problemas semelhantes e eram parecidos em muitas coisas, né? Então, a maioria deles tinham problemas cardíacos, cardiovasculares, os rostinhos tinham uma característica semelhante, tinham atraso mental moderado, né, que eles verificaram naquela época, dificuldades para aprender a ler, escrever e efetuar operações matemáticas. Perceberam também que alguns tinham extraordinário talento musical, com alta noção de ritmo, decoravam rimas facilmente, cantavam, conseguiam aprender canções, né? Apesar das outras dificuldades. Então, eles tinham uma face característica, como eu falei, eles descreveram que era como de um duende, né? Nariz pequeno, empinado, cabelo encaracolado, lábios grossos, cheios, dentes pequenos e sorriso frequente, né? Tinham, a maioria deles, dificuldades de alimentação no primeiro ano de vida. Tinham vômitos, alguns recuso alimentar, e muitos mostravam grande irritação e choravam excessivamente. Tinham baixo peso ao nascer, a maioria, e na infância eles demonstravam hipotonia, que é o músculo mais molinho, o tônus do músculo é assim, se ele é mais molinho, ele é hipo, ele é pouco. Se ele é rígido, ele é hiper. Então, eles tinham na infância hipotonia, né? Quer dizer, os músculos mais molinhos, e hipermobilidade articular, quer dizer, as articulações, né? Eles conseguiam, a maioria deles, virar os dedinhos, os pezinhos, as articulações mais, entre aspas, molinhas, né? Os problemas médicos, né, além dos cardiológicos, eles tinham problemas renais, alguns alterações musculoesqueléticas, que bom, gastrointestinais e hipertensão arterial. Pode passar, acho que é o terceiro ou já o quarto. Mais um. Isso. Ai, que bom, obrigada, Nayara. E essas crianças também tinham urgência em urinar. Então, aquela emergência, ai, preciso fazer xixi, né? Muitos tinham dificuldade de segurar também, demoravam mais para tirar a fralda. E perceberam também que eles tinham problemas de coordenação e equilíbrio. Isso aqui já são as outras pesquisas, já é
o total do que tem-se hoje. No que eu vi, eu sei que tem gente que estuda mais a síndrome de Williams, que sabe mais coisa, mas é um resumo, gente. Então, eles precisam urinar com frequência, problemas na coordenação e equilíbrio, baixa estatura, geralmente, em vista dos... a baixa estatura em vista dos pais, né? E atraso neuropsicomotor, então demoraram mais para andar, inclusive para falar, né? Apesar de serem muito falantes, a maioria demora um pouco para falar, mas depois flui de uma forma muito legal. Alterações cognitivas, né? Um déficit intelectual variado, de leve a moderado, né? QI em torno de 50, por aí um pouco mais. Alguns não tinham a deficiência mental também. E essas alterações cognitivas, né, tinham um perfil desigual, né? A fala até de uma forma fluente, né? Conseguiam manter diálogo, conversar, mas aí a parte da estruturação espacial, visual, era muito complicada, né? Por exemplo, falando das letras, a letra B é para um lado a barriguinha, a letra D é para o outro. Então, eles têm, né, muita dificuldade de perceber isso. Os desenhos deles, no início, é muito difícil de entender, então, eles precisam de muito trabalho nesse aspecto também, né? Que está aqui embaixo, ó, déficits visuais e espaciais contrasta com essa linguagem relativamente preservada. Pode passar, por favor. Hipersensibilidade auditiva e hiperacusia. É uma sensibilidade a alguns sons, né? Por exemplo, o barulho do metrô, liquidificador, então eles têm aquela sensibilidade grande. Hiperacusia seria ouvir um pouco mais, entendeu? O barulho está lá longe e eles estão ouvindo. E boas habilidades musicais, lembra que eu falei que eles conseguiam aprender música facilmente, né? E eles têm uma boa habilidade, têm um bom gosto até musical. Mas podem apresentar otite crônica, né? Que é a infecção de ouvido, eles podem ter, principalmente se entrar na água, muitas crianças apresentam otite crônica. Voz rouca, isso aqui nós vamos falar bastante. Problemas dentários, como, por exemplo, dentes pequenos ou afastados, má oclusão em 85%. Má oclusão é quando a mordida ela não bate direitinho como deveria bater, né? Os dentes de cima cobrindo um pouquinho os dentes de baixo, de 1 a 2 milímetros. Levando a mordida profunda, muito funda, ou mordida aberta, cruzada, quando um lado fecha de um jeito, outro lado de outro. Maior incidência de cáries, né? Isso é importante. Por vezes, devido a defeito na qualidade do esmalte. Uma coisinha que eu já vou adiantar aqui, essa maior incidência de cáries, né? Eu estava lendo também que essas crianças muitas vezes não encontram um local para fazer o tratamento dentário. Porque muitos dentistas, eles têm medo, né? É o desconhecido, é uma síndrome genética rara. Mas eles precisam muito, desde pequenos, né? Aquela coisa de prevenir para não piorar, né? Para depois adultos não ter que perder dente, que internar para arrancar vários dentes, que é muito complicado. Então, já uma orientação, uma dica que eu dou, escovar muito desde pequeno. Se no dentista nós vamos de 6 em 6 meses, eles vão de 3 em 3, né? Foi sempre assim que eu fiz com meu filho também. As dismorfias faciais, que eu falei, que também pode ter a ver com alguma coisa da fala, né? Porque nariz pequeno, queixo pequeno, ó, vamos pensar nisso. Se o queixo é pequeno, aí aqui fica pouco espaço e aqui fica mais. Então, o dentinho de cima vai ficar mais para fora que o de baixo. Pode passar, por favor. Agora, né, falando mesmo na parte fonoaudiológica, as características relacionadas ou a linguagem, audição, sistema sensório-motor oral. As otites frequentes, elas podem levar a perdas auditivas temporárias, né? Uma otite, por exemplo,
vai ficar uma secreçãozinha lá dentro, né? E aí vai ficar mais difícil da criança ouvir alguns sons. É uma perda, nós falamos na condução do som. Então, o som entra, mas chega lá na orelha média, tem secreção. Então, é como, assim, uma analogia, a criança ouvisse embaixo d'água. Então, para a criança que está aprendendo as palavras para poder repetir, imagina, né? Ficar ouvindo tudo meio distorcido. Temporárias, porque assim melhorou o otite, isso tende a melhorar. Alguns têm perfuração do tímpano, aí também pode melhorar se tiver uma cicatrização, pode não melhorar e ter que fazer alguma cirurgia, né? E aí, se não melhora, se continua com infecção, pode vir a ser uma perda permanente, tá? Prejudica, sim, a aquisição da linguagem e a discriminação auditiva, como eu falei já. Então, vamos lá ver. Ó, a audição, como que ela acontece? Olha aqui o desenho de um ouvido, do aparelho auditivo completo, tá? O som entra pelo pavilhão auricular, o som entra, o som é uma energia, né? E esse som chega na membrana timpânica. Tem o conduto, né? O buraquinho lá, a membrana está lá no final do conduto. Aí ele vibra essa membrana. Ela passa essa vibração para os ossículos, vocês já devem ter ouvido falar, martelo, bigorne e estribo. Eles trabalham com alavancas um em cima do outro. Nisso, eles amplificam aquela energia e passam essa energia para a cóclea. Na cóclea, existe a contração de umas células que tem dentro da cóclea. Cóclea é o redondinho aí, ó, o caracol, tá? São as células ciliadas. Quando o estímulo chega lá, ele transforma num estímulo elétrico. Aí o som é ouvido. E ele é captado pelo nervo e enviado para o cérebro, para o sistema nervoso central, que interpreta os sons. Então, aí a criança já está ouvindo. Essa parte do sistema nervoso que eu falei, que ela sobe em vias duplas e cruzadas, muitas vezes acontece do som subir e a criança não identificar bem o que ela ouviu, não interpretar. Aí, alguns de vocês podem já ter ouvido da alteração do processamento auditivo central. Em termos gerais, é isso, que você ouve, vai para o cérebro, mas na hora de decodificar, a criança tem alguma dificuldade. Muitas vezes ouve, mas pode não discriminar sons parecidos, como PB, TD, FV, que são sons produzidos da mesma forma, com uma sutil diferença, né? A própria otite, que dá perda condutiva, também pode dificultar a discriminação auditiva de diversos sons, principalmente esses, que são de diferença bem sutil. Pode passar. Outra característica que pode influenciar na linguagem, né? A deficiência intelectual. Então, eles podem ter uma alteração quanto à semântica, né? Que é o significado, a sintaxe, que é a forma de falar as frases, né? Eu quero batata frita, né? Eu vou passear na casa da avó. Então, pode acontecer, eu vou casa da avó, eu vou casa da avó, ou vou casa avó. Então, podem faltar termos de ligação, né? E não ser aquela sintaxe correta. Eu vai, ao invés de eu vou, né? O léxico, que seria o vocabulário, né? A criança tem uma deficiência intelectual, então ela tem mais dificuldade de aprender palavras novas. Então, esse vocabulário tem que ser bastante estimulado. Mostrar figuras, tudo que estiver fazendo, falar, olha, mamãe está passando roupa, mamãe vai fazer arroz, né? A fluência, que eu falei que eles têm uma boa fluência, né? Mas a fluência muitas vezes é alterada também, porque a criança está falando, mas aí, né, o vocabulário é aquém para a idade, né? Ele podia saber mais palavras, mas ele entende, só que ele não lembra a palavra. Então ele fica assim, mãe, até lembrar a palavra, né? Ou dá pausas,
Essa parte da fluência é normal para qualquer criança, tá? Tem uma fase dos 3 aos 5 anos que a criança realmente faz isso, né? Uma gagueira fisiológica, uma disfluência fisiológica. E elas ganham tempo assim nas repetições, né? Na pragmática, que seria o uso da linguagem, né? No dia a dia. Eles falam bem, falam bastante, mas será que eles estão usando assim de acordo com aquele discurso, com aquele assunto, né? Apesar de terem essa eloquência que a gente vê. Pode passar. Também podem ter prejuízos na linguagem, porque eles usam as expressões e clichês prontos, né? Podendo ser ou não contextualizados, geralmente eles sabem onde usar, mas muitas vezes eles nem o compreendem, né? Vou contar uma história do Matheus, que ele é corintiano, aí o povo sempre brinca, né? Vou te dar uma camiseta do São Paulo, e ele falava, vou dar do Corinthians. Aí o povo fala assim, vou fazer pano de chão. Então as pessoas falam para ele assim, Matheus, vou te dar a camiseta do São Paulo. Ah, pão de chão, pão de chão. Aí um dia eu falei assim, Matheus, mas o que é pão de chão? Ah, não sei, mãe, é pão de chão. Pão de chão, então ele sabia o momento, né? Incrível. Mas se confundiu um pouco. Eu falei, ó, pano de chão é que vai fazer da camiseta do Corinthians pano de chão. Interessante, pode passar. E eles têm preocupação excessiva com determinados assuntos, né? Ou objetos. Alguns juntam tampas de latinha, né? Alguns gostam de chaveiro, levando a perseverações na fala. Então, está o tempo todo falando daquilo, né? O meu é time. Oi, amigo, qual é o seu time? Depois, você tem Facebook, você tem cachorro e o Bolsonaro. Então, eles têm os assuntos dele, né? E repetições na fala, porque acabam perseverando e repetindo também. Pode passar. Outras alterações na fala, né, diretamente. Transtorno fonético fonológico, que é o quê? O tal distúrbio articulatório, as trocas na fala, trocas, omissões, distorções que podem ter a ver com a mordidinha aberta. Distorção seria um S, ao invés de eu falar S, eu falo S. S é uma distorção do som. Disfluência, que eu dei uma explicadinha. Vocabulário reduzido, dificuldade de elaborar os discursos, manter o diálogo, né, daquele jeito que nós falamos, né, e a sequência lógica temporal. Isso aqui tem a ver também, gente, com as funções executivas superiores, que seria atenção, cognição, né? Então, aí eles têm uma certa dificuldade com tudo isso. Apesar disso, eles falam bem, mas essa dificuldade existe. E alterações na qualidade vocal, que tem a rouquidão, né? Que a maioria deles são rouquinhos, e a hipernasalidade. A hipernasalidade é quando você enrola muito pelo nariz, né? Seria o fanho. Porque eles podem apresentar também. Lembra que o músculo é mais molinho deles? Então, lá atrás, a gente tem um músculo que tampa a parte nasal, a cavidade nasal, lá dentro, quando é para falar um som bem oral, por exemplo, o I é totalmente, o ar sai pela boca. Então, sai tá? E a rouquidão, quando a voz é mais rouquinha, eu também li que pode ter a ver com a elastina, que é o que é alterado no cromossomo 7 também. Não sei se eu estou falando certo, gente. Genética não é minha área, mas pode passar, por favor. Aí teve esse estudo, ó, pelo que eu conheço das crianças e que eu já estudei, eu falei aquelas características para vocês. Aí uma amiga hoje me mandou esse estudo, eu amei, porque bateu demais, gente, ó. Foi um plano, né, terapêutico, um estudo com as crianças de síndrome de Williams de 6 a 12 anos, né? Então, eles têm a linguagem, né, ótima, mas tinham dificuldades de seguir ou dominar regras de utilização de linguagem nos diferentes contextos. Né? Estava num lugar e falava de outra coisa, algo que não estava assim tão coerente. Não apresenta ao interlocutor com quem ele está conversando uma introdução para começar aquela conversa.
já vem falar, e o Bolsonaro? Estou dando muito exemplo daqui de casa, gente. Então, eles introduzem assuntos para um ponto que eles julgam ser o principal, né? Dificuldade de manter e uso de respostas irrelevantes. Por exemplo, responde uma coisa que não tem nada a ver, mas mudando para o assunto de preferência deles, que é a perseverança temática. Pode passar, por favor. Isso é do estudo, foi tudo verificado mesmo por meio de testes, muitas avaliações, né? Padrões verbais repetitivos, que podem variar da ecolalia que seja imediata, tardia, ou algo que ele decorou lá do desenho e ficou. Mas essas ecolalias frequentemente com função interativa. Então, eles estão se comunicando, né? Mas usam a ecolalia. Uso de clichês, né? Que são as expressões prontas da língua. Dificuldade na organização da sequência lógico-temporal de um acontecimento. Então, vai contar uma história, até consegue, mas tem aquelas dificuldades, muitas vezes quem está conversando precisa dar uma ajuda, e depois, né? Algumas falhas no discurso também, com inserção de comentários pessoais. Está conversando, de repente vem uma fala diferente ali, né? Mudança brusca de assunto para o outro, sem realizar uma integração, né? Nós costumamos falar, ai, amiga, mudando de assunto, vamos falar isso, né? Não, eles mudam assim, sem mesmo perceber, e já entram com um novo assunto. E dificuldade para estabelecer a relação lógica, temporal e causal entre eventos. Então, assim, mas por que aconteceu aquilo, né? Então, eles sabem, mas uma que eles são sempre estimulados desde pequeno, mas existe essa dificuldade também. Foi verificado nesse trabalho. Pode passar. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Fora essas alterações, será que eles podem ter algumas alterações neurológicas mesmo, por ser uma síndrome neurológica, né? Então, como eles têm alteração no tônus muscular, na elaboração e execução de alguns atos motores, eu penso que eles podem apresentar junto, como qualquer criança pode ter também, disartrias e apraxias. Pode passar. A apraxia é um distúrbio neurológico motor da fala. Então, eles têm dificuldade de programar e planejar a sequência dos movimentos motores da fala, resultando em erros na produção dos sons. Então, seria, você vai falar uma palavra, por exemplo, ó, tapete. Para falar tapete, para eu falar o tá, eu tenho que pôr a língua no palato, para falar o t, tá, é um som plosivo, aí eu já coloco a junto, ó, tá. Depois o P, eu tenho que vedar os lábios, P. Depois o T, volta a língua lá. Então, é muito difícil para a criança que tem apraxia fazer essa elaboração do ato motor, né? E existe também a apraxia não verbal, que seria a apraxia da beijo. Não consegue fazer o beijo, enche a bochecha, é difícil, né? E também outras apraxias, pentear o cabelo, criança não tem esse movimento fácil. Isso também é muito achado em pacientes pós-AVCs, AVS, né? Pode passar. A disartria, né, já é um transtorno neurológico motor, uma lentidão, uma fraqueza, imprecisão em coordenação dos músculos da fala. Então, já entra a hipotonia, essa alteração neurológica, né, que pode ter nas crianças. Então, pode ser uma fala mais molinha, lenta, pouco articulada, né, imprecisa, né? Vou contar até 3, 1, 2, 3. Então, não tem aquela. Então, tem que ter treino também. Pode passar. Alterações das arcadas, gente. Essa aqui eu queria chegar, que eu acho que vai ajudar muitos pais aí. E vamos lá. Então, as alterações, elas podem prejudicar a postura, né? Se a língua está ali, ó, devia estar dentro, alterou a postura. Mobilidade, mexer, abrir, fechar, pode estar mais molinho.
pode ter um dente travando de muito apertado, não vai conseguir vedar o lábio se a mordida for aberta. Como que fecha o lábio? Desses órgãos da fala, levando a alterações articulatórias na fala, né? Fapo, tapete, né? A língua não vai para lá, e anatômicas, que é o que a gente vai ver agora. Olha lá, mordida mais famosa, né? Mordida aberta anterior. Os dentes, lembra que tinham que fechar como caixa de sapato? Ó, tá abertinho. Mordida aberta, tem umas aqui até cruzadas que o dentinho de baixo já está indo para frente, ó. Olha só, fica meio que parece o desenho mesmo, né? Uma língua, ótimo, ótimo. Nessa fase bebê, eles costumam ficar com a língua no céu da boca mesmo, que é o correto, e respirar pelo narizinho. É ótimo essa fase, tá? Mas essa mordida aberta, vamos lá ver as causas. Possíveis causas, tá vendo, gente? Olha lá, dedão na boca, chupeta, mamadeira já vai junto aí, né? E até mesmo a respiração oral. Ó, chupar dedo, tem criança que chupa para cima, tem criança que põe aqui embaixo. Então, como geralmente é muito tempo, vai poder alterar tanto o céu da boca ficar fundo, como aqui embaixo os dentes irem para frente, tá? Ó, hábito de chupeta e mamadeira postergados. Então, seria após o nascimento de todos os dentinhos dele. Até essa fase, a gente tem que já ir conversando, não deixar que a chupeta seja aquela coisa de muleta, chorou com chupetinha na boca, tá? E pode passar o próximo. Olha lá, mordida aberta anterior ainda, ó, sucção do dedo, olha lá, a criança está assim para cima, então vai ficar o palato bem fundo, o céu da boca. A chupeta que não é ortodôntica, redonda, pior ainda, olha a boquinha de baixo daquela ali que está com a chupeta redonda, é quase que um U, né? E o outro, que eu não sei se aquela é ortodôntica ou não, mas que deixa a chupeta aqui embaixo, ó, na frente da arcada inferior, olha a alteração grande que dá. E que eu falei da respiração oral, a criança deitadinha com a boca aberta. Nossa, mas tá dormindo com a boca aberta, vai alterar a arcada? Vai, gente. E isso vira assim uma bola de neve. Uma coisa leva a outra, o respirar pela boca, a boca vai ficando mais aberta, vai ficando mole, aí não consegue fechar a boca, então não respira pelo nariz. Pode passar, por favor. Depois eu vou falar mais uma coisa da respiração. A cruzada que eu falei, tá vendo? Ó, de um lado é assim, de outro é o contrário, ó. Então, são duas pessoas, né? Essa aqui é a mordida cruzada à direita, a outra mordida cruzada à esquerda. A cruzada pode ter a própria anatomia da criança, né? A criança herda dente igual do pai, dente grande, a boca pequena da mãe, não tem muito espaço, cruza, mas também tem crianças que dormem de um lado só e pode também cruzar essa mordida. Então, já na dentição decídua, a criança vai ter no dentinho, ver se está bonitinho, fechando como uma caixinha de sapato mesmo, tá? Pode passar. A anterior, ó, gente, a mandíbula para frente, tá vendo? Ó, também tem que ser observado. Mordida cruzada anterior, isso, obrigada. A mandíbula, alguns casos, esse aí demonstra muito que já é o osso que está lá na frente, né? Mas existe que só o dentinho vai para frente, enquanto é pequenininho, dá tempo de correr no ortodontista, usar um aparelho, porque depois que vai mesmo a mandíbula, aí é cirurgia ortognática, é uma coisa muito complicada. Agora, pode ser também herdado, né, dos pais, né? A família toda tem o queixo assim para frente, então já pequeno já observa, já corre atrás, usa aqueles aparelhos que seguram o queixinho. Como eu falei, a fase de crescimento é a melhor fase para atuar com isso, tá? Aquele ali, ó, eu queria falar do palato alto, quando eu falo da respiração. Aqui é até uma síndrome, sabe? Tá vendo? É quase que ficou um triângulo ali.
Porque se o ar entra pelo nariz direitinho, vai entrar um ar quentinho, um ar limpo, porque no nariz tem filtros para o ar entrar. E esse ar que entra faz o palato crescer. Então, o palato cresce, ele fica abertinho, cabem os dentes. Quando o ar só entra pela boca, o palato se fecha. Então, não tem espaço. E aí, no caso, a dentição de baixo foi toda para frente, né? Aí tem que fazer aqueles raios-x para saber se é do osso. Desculpa, Matheus. Se é do osso, né? Se já é a mandíbula, ou se é aqui em cima que não cresceu, então esse aqui teve que ir para frente, tá? Mas o palato alto é como esse, ó, tá vendo? Cabe o quê? Um dedo lá e é fundo, o céu da boca não é para ser assim. Além de não entrar o ar aqui e não crescer a maxila, o ar que entra pela boca, ele afunda o céu da boca. Então, vai entrando. É uma pressão que faz. E se a criança chupa dedo ainda e depois está com a boca aberta, pior ainda, gente. Pode passar. Mordida profunda, né? A caixa de sapato. Aí fica muito para baixo. Lembra? Tem que ser 1 ou 2 milímetros. Aí tá cobrindo, ó, a dentição de baixo todinha, né? Também precisa de ortodontista o quanto antes, dar uma olhada na boquinha da criança, do adulto também. Esse caso também pode acontecer de ficando profunda por apertamento, né? Apertar muito a mandíbula, tá? Também ortodontista pode passar. A respiração que eu falei, lá o palato fundo. Ó, quanta alteração nos dentes dá, gente. Dá um dente por cima do outro, que é apinhamento, não tem espaço. O ar tem que entrar aqui, ó, nas cavidades nasais, tá vendo? No azulzinho, desce, vai para o pulmão. Quando o ar entra pela boca, e ó, tá vendo o palato, essa parte de ossinho laranjinha ali, ó? Aí ele vai crescer. Agora, se entra pela boca, ele vai fazer ficar assim, convexo. Acho que é. Tá bom? Ao invés dele aumentar, ele vai se fechar esse palato. Pode passar, gente. Agora eu resolvi falar um pouquinho sobre disfagia. Eu estou fazendo, gente, uma pincelada, né, em cada coisa que eu estou falando, para vocês terem uma visão de tudo, tá? Então, a disfagia, gente, a dificuldade de deglutição de alimentos líquidos ou saliva, podendo levar a engasgo e possível risco de broncoaspiração pulmonar, podendo levar a pneumonia aspirativa. Broncoaspiração seria o alimento tem que descer, você mastiga, ele desce, ele tem que ir pelo trato gástrico, né? Pelo esôfago e estômago. Na hora que a gente deglute, a gente tem que ter uma segurança para a hora de engolir, não escapar e ir pelo outro caminho, que é o caminho da respiração. Vou mostrar num desenho para vocês. Fatores de risco para disfagia. Idosos, músculos já estão molinhos, dificuldade, né, mais lento, traumatismo crânioencefálico, AVC, o refluxo, o próprio refluxo, que o alimento fica descendo e voltando, câncer de cabeça e pescoço, que pode ser uma coisa mecânica, tirou alguma parte, tirou parte da língua, síndromes e doenças neurológicas. Isso aqui eu acho que é raro de acontecer nas nossas crianças e adultos, mas é bom vocês saberem. Pode passar. Então, a deglutição, ela tem 4 fases, gente. A preparatória oral, que é voluntária. Então, a gente vai olhar o alimento, pôr na boca e mastigar. Então, se eu tenho uma alteração aí, já é um tipo de disfagia? Sim, porque é uma alteração da deglutição. Então, a deglutição começa no mastigar, gente, logo no início, no querer aquele alimento, o alimento te dá vontade, né? Ser bem apresentado, né? Então você vai querer comer, mastigar, até o que quando você come o que você gosta, você tem mais prazer, você mastiga melhor. Então já começa daí, vamos começar a pensar nisso. A fase oral, né, que é quando a língua, você mastiga, 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 você forma um bolo alimentar. Aí você
joga esse bolo para trás, que aí ele já começa a descer pela faringe, que é o primeiro caminho para ir para o estômago, né? Também super importante. Você pode ter um problema nessa parte? Sim, pode ser que você não tem força da língua de jogar o alimento para lá. E isso não precisa necessariamente ser neurológico. Pode ser até um adenoides grande lá, né? Desculpa, uma amígdala muito grande que a língua não consegue jogar esse alimento com aquela força, a língua está mais molinha, né? E precisa ser trabalhada. A fase faríngea já é mais complexa, que é involuntária. Aí esse bolo que está lá na faringe, ele é deslocado para o esôfago. Essa fase é a mais complicada, é onde aparece aquele risco lá da broncoaspiração. Quando nós engolimos, existe uma parada respiratória, uma apneia da deglutição, que é bem rápida, mas existe, que ela vai proteger as vias aéreas, que é aquele que eu falei, não vai deixar ir para o caminho errado, e para a parte da traqueia, da laringe e traqueia. Não, tem que ser faringe, esôfago e estômago. E a fase esofágica já é inconsciente até involuntária, são quando o esôfago tem umas ondas peristálticas que já vão deslocando da faringe até encontrar o esfíncter inferior do esôfago, que fechado, aí ele se abre, relaxa e o bolo alimentar vai para o estômago. Pode passar. Ó, tá vendo? Seguras. Olha ali, ó, a faringe, tá vendo? A parte vermelhinha, mais escura, vinho, ó. Isso, alimentamos a língua, esse redondo aí, então o alimento começa a descer por ali. Essa parte viradinha para cima é a epiglote, que quando o alimento começa a descer, ela tem que fechar a parte respiratória para o alimento descer reto pela faringe. Agora, isso, epiglote, ela fecha. A prega vocal está mais para cá, ó, cordas vocais, tá vendo? Se a epiglote não baixar, o alimento pode penetrar na prega vocal, e é por aí que ele entra para laringe e traqueia. Pode penetrar, que eu digo, é assim, entrou, tossiu, voltou, penetração. Se ele entrar e a criança tiver uma tosse fraca, ter algum problema de sensibilidade laríngea, esse alimento pode descer direto. Ou pode descer direto, mesmo a gente tendo a sensibilidade, tosse e não sai, já foi direto, principalmente líquido. Então, ali do outro lado, olha o bolo alimentar. Isso, ó, tá vendo? Mastigando, ele começa a descer, primeira fase. Segunda fase ali, ó, já está descendo, olha lá o caminho, olha a epiglote, isso, olha a epiglote fechadinha para não vir para o lado respiratório. E na última ele já desceu, não broncoaspirou, foi direitinho para o lugar, tá bom? Pode passar. A última parte, gente, ó, a terapia fonoaudiológica, ela tem que ter ênfase, então, para as crianças e adultos síndrome de Williams. ênfase na estimulação da linguagem, atenção compartilhada, né? Aquela atenção que já é um pouco difícil, muitas vezes a atenção é muito rápida, não compartilha, olha, vamos mesmo no assunto, né? Num diálogo, não tem aquela atenção compartilhada, né? E em tudo, em tarefas também, escolares, tudo isso. E trabalhar muito funções auditiva e visuais, né? E tem a mesma terapia para melhor adequação dos órgãos da fala, funções neurovegetativas que eu falei, né? Sucção. Sucção é adulto, não precisa, mas tem que ser trabalhada, porque na hora de engolir, ó, eu faço uma sucção. Respiração, já falei bastante. Mastigação, mastigar bem os alimentos dos dois lados. Se a mordidinha é cruzada, é difícil mastigar dos dois lados, né? A deglutição que eu te falei, nos casos de disfagia, principalmente, para evitar riscos, tá bom? Pode passar. Estimulação precoce da linguagem, desde pequenininho, quanto antes começar a estimular a linguagem, orientar os pais a como estimular.
Há uma alimentação variada, que é muito importante. Quando a criança mastiga, ela está trabalhando futuramente a fala. Quando a criança mama no peito, quando ela abocanha o peito da mãe, ela já está treinando com a boquinha P, B e M, P, B, M, porque ela está apertando o seio, vedando o lábio, né? Aí, para sair o leitinho, ela aperta embaixo do bico do seio, então ela treina T, D, N, L. E quando ela deglute, ela treina os outros sons posteriores, que seria K, G, R, né? Trabalhar também a seletividade alimentar, se houver, a FUNO também vai trabalhar com uma nutricionista. Mastigação e respiração, que eu já falei bastante. Pode passar mais um? Os encaminhamentos necessários, né? Orto, quanto antes, né? Aparelhinho móvel é uma bênção, é o que mais funciona. Hoje tem coisa nova, que a criança põe uma plaquinha lá, fica algumas horas, o quanto antes. E otorrino, né? Quando vê essa dificuldade respiratória, porque não adianta a fono estar trabalhando, vou fechar a boquinha, parar de chupar dedo, mas tem alguma coisa lá atrapalhando muito a respiração da criança, né? Realizar audiometria condicionado mais precoce também, né? Observar essa coisa das otites, como que está, e uma audiometria condicionada, eles têm condição de responder, dependendo da idade, eu acho que 4, 5 anos eles conseguem, né? Se for numa cabine grande, com brinquedos, então, se você ouvir, você pega a bola, se você ouvir, você pega o carrinho. Aí é um treino, tem que fazer várias vezes, várias vezes. Também tem a observação do comportamento auditivo. Você pode bater um tambor e ver se a criança vira, né? Isso vocês em casa podem fazer, balançar a chave, ver se a criança vira, né? E caso tenha dúvida, né, ou não consiga a audiometria mesmo, orientar sobre os outros exames, o BERA, que é um exame que alguém me falou, acho que foi você, né, Nayara? Que é um exame invasivo, porque ele não é invasivo na forma de fazer, mas ele precisa de sedação, e nós sabemos a dificuldade deles, né, com sedação. Então, será que não tem outra forma? Esse EUA são emissões otoacústicas. O BERA, ele avalia até aquela parte que eu falei que da cóclea joga a atividade aí elétrica para o cérebro. Então, ele vai dizer se a criança ouve mesmo na parte central. As emissões já pega mais a parte periférica, né? Se a criança ouve ou não, se ela consegue ouvir. Então, um complementa o outro, né? Mas, assim, no caso de ainda ter insegurança com Bera, tentar conseguir um pedido para emissões, aí já dá se a criança ouve ou não, se a cóclea funciona. Aí, emissões vai ver lá na cóclea, se a criança ouve ou não. Pode passar. Esse aqui, gente, eu tenho que falar rapidinho sobre isso, né? Eu trabalho com esse método, amo de paixão, método Padovan, para as crianças com síndrome de Williams. Eu sei que se todo mundo pudesse, seria maravilhoso, né? Doutora Beatriz Padovan, essa senhora fofa, a fonoaudióloga número 001, ela se formou em fono, mas ela queria aprender mais, sabe? Ela fazia terapias, mas ela viu que faltava alguma coisa para complementar. E ela foi estudar, então ela elaborou esse método maravilhoso, que é uma abordagem terapêutica, né? Uma terapia que toda vez, né, na terapia você recapitula as fases do desenvolvimento neuroevolutivo. Então, desde o bater as perninhas, depois a criança vira de bruço, aí tem umas padronizações, aí a criança rola, rasteja, engatinha, anda de macaco. Então, nós recapitulamos isso, né, que é usado como estratégia para habilitar, para quem ainda não tem isso, ou reabilitar, né? Ó, é nervoso ali. Ou reabilitar as pessoas que podem ter perdido, como no caso do AVC, que eu tenho falado bastante. Pode passar. Então, ele recapitula o processo de aquisição do andar, falar e pensar. Ele é calcado nessa tríade, porque ó, andar, falar e pensar.
vem junto, né? Depois de um aninho, a criança já está em pé, já começa a falar e pensar, então é estimulado isso de maneira dinâmica e estimula a maturação do sistema nervoso, para tornar o indivíduo apto a cumprir o potencial genético que ele tem dentro de todas as capacidades e, digo mais, as possibilidades, né, de locomoção, linguagem e pensamento. É isso, gente. Eu quero deixar essa frase para vocês. O homem que mais viveu não é o que contou o maior número de anos, mas aquele que mais sentiu a vida. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Agora, vocês estão livres para fazer perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro. Ednei, Oi. muito bom escutar a senhora. Nossa, trouxe muitas informações aí Eu relevantes sei. para nós. Com Tá. certeza, agora nós teremos um bate-papo, né? Que no final dessa nossa primeira conversa, nós abrimos para as perguntas. Se o pessoal quiser levantar a mão, abrir o microfone, falar com a dona Ednei, fiquem à vontade. Tá. Eu vou estar lendo algumas perguntas aqui. Por É, eu, favor. eu acabei não conseguindo falar com a Cris, nem com a Jo. Eu vi que aqui a Cris deixou agradecendo a disponibilidade de todos hoje para mais uma live, que é tão importante. Essas lives, dona Dinei, nós temos feito com muitos profissionais e isso tem nos ajudado muito, né? Que bom. Nós, assim, quando nós temos um filho atípico, nós acabamos procurando diversos profissionais e a agenda sempre é bem carregada dessas crianças. A senhora sabe muito como que é isso, né? Sei. E no nosso grupo que nós temos dos pequenos de Williams, tem uma troca muito boa, assim, de informação, então é muito válido sempre participar desse grupo, e assim, um fala da sua realidade, outro fala da outra, como a senhora comentou com relação ao Padovan, né? Nem todos os lugares nós temos, eu moro numa cidade menor, nós acabamos não tendo muito acesso, né? Então, de fato isso acaba influenciando, mas assim, o que eu digo é que, independente do método, uma profissional muito dedicada já é assim Claro. excelente, né, para a criança. Eu tenho as minhas que me acompanham assim super dedicadas e isso eu percebo que, independente do método que vai ser utilizado, nós teremos respostas, né? Então isso Isso, é sempre importante, temos. Uhum. com Com certeza. certeza. Então, deixa eu ver aqui. A Andréia comentou que o Ravi tem 9 meses e ele fica com muita língua no céu da boca. E que realmente é pela fase, né? Ali dos 9 meses, eles acabam deixando a língua um pouquinho mais no céu da boca. Que grudadinha ali, ó, de recém-nascido. Isso Exato. é bom, isso é bom. Sim, com certeza, Veda, né? A Andréia continua, ela comenta, pergunta para a senhora se existe alguma idade melhor para fazer o exame do Bera. Olha, não tem idade, não. Não, mas assim, desde bebê, observar, né? Então, com 4 meses, a criança um pouquinho mais está virando a cabecinha já, então ela já tem condição motora para, se ela ouvir um barulhinho aqui, ela procurar. Então, a primeira coisa é localização sonora. Então, senta a criancinha no lugar, no cadeirão, faz barulho aqui, faz barulho ali, né? Chama pelo nome. Uma observação já é isso. Ó, bati o tambor, ela olhou, mas quando fala, ela não olha. Pode ser o quê? Pode ser que o tambor é um som mais forte, ela ouça, mas a fala não. Então, pode ter uma perdinha menor. Como eu falei, as perdas condutivas não costumam ser perdas gigantes, né? Como aquelas perdas de deficiente auditivo mesmo. Pode ser uma perda pequena. Ele pode também não compreender o que está sendo falado. Isso é bem complexo também, mas assim, eu acho que a necessidade do Vera é a necessidade que você tem de descobrir se ele ouve ou não. Então, se você vê, meu filho ouve, pode ser que eu tenha que falar mais alto, aí vai procurando otorrino, tratando otite, né? Tentando audiometria condicionada o tempo todo, né?
tentando, como você falou, uma profissional bem orientada. Está cheio de profissional dedicado, independente do método mesmo. Além do Padovan, eu gosto muito da ciência ABA, né? A gente está vendo aí muito trabalho legal com ABA, com Denver, muitas coisas. É que o Padovan é minha paixão, né? Eu faço muita força, mas eu gosto. E então, aí o Bera, se você falar, gente, não consigo ter certeza se ouve ou não, cuida da otite, observa muito a criança, faz estímulo, muitas vezes é por falta de estímulo, né? Então começa a bater panela, discriminar sons, entendeu? Deixa o filho bater a panela, aí você vai brincar assim, ó, tom, tom, filho, faz igual, tom, tom. Então você está estimulando já a discriminar, né? Depois troca a panela, dá a tampa, dá um pote de plástico e vê se a criança começa a seguir, porque pode ser também uma imaturidade do sistema nervoso. E depois vai desenvolvendo mais, né? Do aparelho auditivo mesmo, na parte periférica e central. Então, é observação, não dá para dizer uma idade, não. Sim, toda idade é feito o Bera, né? Não existe, lá com determinada idade não vai mais ser verificado pelo Bera, tem uma Não, coisa, não não. tem isso, Para não, toda a faixa não. etária é através do Bera que nós vamos Verdade, fazer o diagnóstico, né? verdade. E Mas de fato, recém-nascido tem o teste da orelhinha, né? Que já dá aí uma luz. Então, se sim, não passa nesse teste, muitas vezes o próprio hospital sugere o Bera, né? A própria exato. maternidade. Aí é o que eu falei, vai observando, muitas vezes tem retorno no serviço, avalia de novo, faz outras emissões, deu presente, está tudo bem, não precisa fazer, Sim. né? Deixa eu ver aqui, então. A Marta, ela comenta, boa noite. O uso do fone de ouvido pode ser prejudicial para a audição se for usado regularmente? Pode, pode, se for usado em alta intensidade, né? Som forte. A mesma coisa de trabalhar no ruído acima de 80 dB, né? Então, aqui, se for muito forte, lembra a história das células ciliadas, que elas se estimulam? Então, elas vão ficando cansadas, vão morrendo algumas. O que acontece aí? Perdinha auditiva. Não é uma perda do dia para o outro, não vai ouvir nada, mas aos pouquinhos vai tendo perda, principalmente em sons mais agudos. Então, não é bom fone de ouvido direto, não. Certo. O Igor comenta: nosso filho Miguel, 1 ano e 2 meses, faz fono desde 4 meses, mas era mais focada na disfagia e nas questões relativas à hipotonia orofacial. Estamos sentindo necessidade de fazer o estímulo da linguagem também. O ideal seria intercalar as abordagens? Olha, hoje em dia tem muito isso, né? Trabalhar fono da linguagem, trabalhar fono da disfagia, né? Agora, numa sessão de disfagia, você não deixa de estimular a linguagem, né? Muitas vezes, com o aninho é muito cedo até para contar, né? Mas está falando, ó, vamos fazer bico, a fono pode estar fazendo e falando, então a criança está sendo estimulada. Agora, se a pessoa tem condição, então, sim, né? Ter uma fono para linguagem, ótimo, uma fono para disfagia. Agora, a linguagem também, nessa fase de 1 ano e pouco, é muito música infantil, é falar o nome das coisas, é mostrar, né? É chamar pelo nome, observar se já reconhece, que tem que ver isso da linguagem. A recepção da linguagem também, né? Se a criança tem. Será que travou? Voltou. Eu acho que a Roberta compartilhou a tela, é isso? Tá bom. Eventos, né? Tá, Eu desculpa, acho eu que pensei que sim, tinha caído. acontece. Eu Então, preciso. então é isso. Se conseguir, sim, ótimo, ótimo, ótimo. A fono para a linguagem vai trabalhar bastante. Mas a disfagia, voltando, é o principal, né? Tem que pensar na segurança da criança, evitar riscos de broncoaspiração. Sim. Marcos, você consegue. Eu não consigo aqui parar, fazer com que ela pare de compartilhar a tela dela, para eu poder continuar lendo os slides, que eu não consigo ler os slides, assim, ou não consigo ler as perguntas. Deixa eu ver se voltou agora, que voltou para mim. Uhum.
Voltou aí? Deixa eu ver. Voltou. Aham. Agora aqui deu certo. A senhora comentou com relação à questão da estimulação da linguagem agora, né, dona Ednei? E na sua fala, a senhora comentou também com relação à questão de estimulação com a questão de um apoio de imagem, né? Isso a senhora tem usado bastante, como que é? Sim, imagens. Muitas vezes é utilizado figuras, né? Como eu falei, ó, figura, não tem necessariamente que você ir atrás, comprar figuras. O jornalzinho de mercado, tem lá a banana, tem a maçã. E uma coisa que eu falo para todos os pais, mesmo que a criança ainda não fale maçã, não repita maçã, isso vai ficar interiorizado na criança. Então, a linguagem vai estar dentro dela. Então, quando ela tiver condições motoras, né, já conseguir articular, vai sair, tá lá. Então, nunca desistir de estimular, né? Existem outras figuras também, existem jogos muito bons. Existe o jogo do lince, que aí é um papelão, assim, esqueci o nome, cheio de figuras. E aí você pega a figura individual, tem lá, bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Olha quanto você está trabalhando aí. Achei a bola. Então, você está trabalhando o visual, a linguagem e a audição, porque você está falando, cadê a bola? Aí tem que pensar, bola, olhar, encontrar num monte de figuras, né? Fazer uma análise ali até achar a bola. Então, o jogo chama Lince, nem é tão caro, né? Jogos com isso daí, com figuras diversas, né? Uma das coisas que Trabalhar nós categorias também, que nem eu falei, mercado. Ai, tudo que é de comer, tudo que é produto de limpeza. Sim, Pode uma das falar, coisas que sim. nós trabalhamos muito na nossa terapia também é assim, deixa um quadro de um quarto lá no quarto da minha filha, deixa um quadro com uma cozinha, com a encenação de uma cozinha na cozinha. Então agora nós vamos para a cozinha, né? Nós vamos fazer uma Isso. refeição na mesa, para a criança ir condicionando a esses ambientes e não simplesmente chegar e colocar ela dentro de um ambiente e sentar e falar assim, agora nós vamos comer, né? Mas condicionar com as imagens e isso tem ajudado muito esse apoio, porque As não é rotinas, né? Tem rotinas, isso. E, rotinas na parede. É maravilhoso trabalhar com isso, sim, maravilhoso. e não é algo relacionado a libras nem nada, assim, o que que a senhora tem para me dizer com relação a estimular a linguagem olhando para a criança ver a nossa Perfeito, boca, perfeito. né? Olha para a mamãe, olha para a mamãe. Se a criança se irrita, aí a gente faz assim diferente, entendeu? Vamos brincar, ai, desculpa, vamos brincar de falar bola. Não precisa necessariamente falar, olha para a mãe, né? Você faz assim, vamos falar bola. Vamos brincar de falar para não ficar aquela coisa amassante. Agora, isso Sim, que você falou, né, do Libras, então, tem aí até uma controvérsia de comunicação suplementar alternativa. Então, a criança vai ter condição de falar, mas aí você trabalha com figura. Você não está deixando de estimular a fala, gente. É ótimo, é mais um recurso, entendeu? sim. Aquela rotina na parede, de manhã tomar café, né? Aí você vai lá com a criança, mesmo que ela não fale. Ó, oh, Uhum. filho, tomar café, vamos tomar café? Vai lá e toma café. Como eu falei, está tudo guardado. Nas rotinas, além da palavra, já está a frase, né? Vamos Sim. tomar café, vamos para a cozinha, né? Isso vai ficando lá. Então, e Libras já é específico, né, para os surdos, né? É uma linguagem deles. Agora, não impede de ter os gestos de vocês também, assim como a figura, joia, mamãe, né? Uhum. Tchau, vem, vem. Então, você fala junto com o gesto. Isso vem desde sempre na vida da gente, no desenvolvimento do ser humano. Sim, e é uma fase de imitação que eles começam a parte da linguagem, né? Então, se nós falarmos de frente para eles, com certeza toda essa Exatamente. parte da nossa articulação, da motricidade Uhum. oral e tudo, eles vão acabar imitando, né? Então, eles vão conseguir. Imitar, é.
E se abaixar, né? Se a criança é pequena, você se abaixa, fica de frente com ela, dá uma exagerada, né? Ai, filha, cadê o sapato? Cadê o sapato? Aí depois fala uma vez assim, meio exagerado, não tem problema, não. Não fica tudo assim doida, menina. Eu tô aqui, às vezes estou com meus netos falando assim. Tá, Samuel, água, filho. Aí ele fala água, eu jogo ele para cima. É assim, sempre elogiando, né? E quando não consegue, aquele cuidado, né, para não tentar de novo, a criança se sentir mal. Parabéns, então, não conseguiu água. Ah, tá, outra coisa, modelagem que é legal. A criança não vai já começar a falar a palavra inteira, né? As crianças com síndrome de Williams mesmo têm dificuldade em palavras maiores, né? Muitas vezes é elefante, hipopótamo, popota, pode falar, não fala completo, você vai estimular o certo, mas é uma dificuldade. Só que você elogia, né? A criança conseguiu, sim. E aí vai modulando essa fala. Então, a criança não fala água, fala A. Você pode aceitar o A, você só não pode ir dando sem algum, né? No início do início pode ser um gesto, dá, né? Aí Uhum. dá o quê? Ah, para água. Ótimo. Ah, você quer água? Entrega a água. Depois você vai falar, finge assim que não entendeu. Abo, abo. Meu neto está na fase do abo. Ah, é água. Aí entrega a água, dá água, sorri, faz farra, faz festa. Depois exige um pouquinho mais, né? Aos pouquinhos. Então, você vai modulando aquela palavra, cada vez exigindo um pouquinho mais. Sim, com certeza. A Antônia, ela pergunta: como evitar que a criança pequena leve as mãos na boca? Podemos tirar as mãos dela da boca simplesmente? Existe algum outro método? Não, olha, isso é difícil. É uma fase oral que a criança põe a mão na boca. Também com o Covid é difícil, difícil, gente. O que vocês podem fazer na hora, para todo o hábito, é mudar o foco e dar o que a criança mais gosta, né? Correr lá, vamos pegar sua boneca, vamos passear um pouquinho, tá muito querendo pôr a mão na boca, querendo pôr a mão na boca. Aí você fala, vamos bater palma, cantar, ó, roda, 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 muda o foco, faz uma coisa bem gostosa para tirar um pouquinho a atenção daquilo, mas é natural, principalmente até os 2 anos, é a fase oral. Muitas crianças, né, com alguma dificuldade, vão manter isso aí por muito tempo. Tem crianças com paralisia cerebral que põem a mão toda na boca, que isso fica por muito tempo, por muitos anos, mas é mudar o foco sempre que a gente faz. Exatamente. Então, assim, eu tenho até um exemplo aqui de casa, dona Alzira, com relação à mão na boca. Não era nem só o ato de colocar a mão na boca da fase oral, que tudo leva na boca, os brinquedos e tudo, mas era o dedo, ela colocava lá dentro e ela fazia força para vomitar. E ela, por muitas vezes, ela chegava a vomitar. Então, assim, eu tinha que a todo momento estar olhando para ela. E nós começamos a acompanhar com relação a isso com a nossa psicóloga, que fez uma análise comportamental, então ela queria chamar atenção fazendo isso. E o que eu consegui eliminar essa atitude dela? Ignorando, né? Ou tirando do foco, como a senhora comentou. Então, da mesma forma, independente de estar colocando para vomitar ou só colocando a mão na boca, ficar do foco ou simplesmente ignorar. Tirou a mão da boca e vira de lado, só segura a mão dela, né? Isso foi trabalhado muito com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, e nós Todo fomos mundo a dando mesma foco. língua, né? Isso, ignorando, não falando assim, não coloca o dedo na boca, porque assim você reforça, né? Exatamente, Não isso. tira a mão da boca, não coloca a mão na boca, é pior Não, falar dessa vamos brincar forma. disso, vamos fazer isso. Exatamente. Isso, exatamente. Então, deixa eu ver aqui. A Helena, boa noite. A Camila dorme de boca aberta. O que podemos fazer para ela dormir de boca fechada? Ela tem 2 anos e meio. Ela não usa mamadeira desde 1 ano e meio, mas a chupeta, às vezes, a escola usa para ela dormir. Porém, só até dormir, depois eles tiram. Uhum. Então, tem que ser observada a respiração dessa criança, né?
Então, seria bom passar no otorrino, seria bom você sentir, sai ar, porque a gente pode falar, vamos fazer massagem, fechar a boquinha, sente o ar pelo nariz, mas é uma criança muito novinha, então, primeira coisa é levar no médico, fazer um raio-x, o exame que o médico pedir, ver se não tem nada aqui, né, que está ocluindo essa parte nasal. E outra coisa que eu ia falar, se ela ronca, estou te perguntando se ronca. Geralmente, se ronca é porque pode ser lá a amígdala que está grande, né? Se ronca é porque não respira bem pelo nariz também. Então, depois que souber que está tudo bem aqui, posso estimular fechar a boca? Se não respira pelo nariz, você fecha a boca, né? Teve tempos até que o fono usava por fita, né? Aqui, fita fechando mesmo. Mas seriam só massagens, mãe. Você pode já ir trabalhando o músculo para depois ela ter condição com o músculo de fechar a boquinha. Então, ó, para baixo, para fora. Sempre tá no colo, para cima, para fora. 10 vezes, 10 vezes, sente a boquinha fechada, põe a mão aqui, vê se sai ar, né? Na alimentação, se ela consegue comer com a boquinha fechada, porque senão a criança respiradora pela boca, ela se enrola tudo na hora de comer, vai engolir com a boca aberta, às vezes engasga, então tem que ser observada essa parte e começar a fazer isso aqui. Tem que ver também a parte anatômica já da mordidinha, né? Não sei se é aberta, se atrapalha alguma coisa, fechar a boca. É bem comum, né, acabar influenciando em toda essa parte, não só da mastigação, deglutição, depois da fala, né? Então, de fato, é muito importante estar fazendo essa avaliação com a profissional que acompanha essa criança. E aí fazer uma avaliação com o otorrino para ver toda essa parte anatômica e superior e inferior aqui das amígdalas, como a senhora comentou. Isso faz toda a diferença. E, de fato, como a senhora comentou com relação à chupeta, né? Tentar tirar o quanto antes, né? Mesmo que é só para... Essa fase já é para estar tirando. Sim, aham. Eu sei disso, eu tenho uma aqui em casa que às vezes é difícil, só que usa para idade a tua dormir. tem? Que idade? 2,5. 2,5, é. 2,5. Assim, eu falo, também não é que tudo está perdido, gente. Igual eu Sim. falo da amamentação. O peito é o melhor, a criança fecha a boquinha bonitinha, tal. Mas não teve leite, ou a mãe ficou nervosa, não teve outro jeito. Dá uma mamadeira com maior carinho, deixa, né, aqui o colo mais aberto, põe a criança com maior carinho, pega o bico ortodôntico bonitinho, não aumenta o furo, dá como se estivesse amamentando, né? E assim também, né, nesse ponto, se a criança não tirou com 2 anos certinho, 2,5, vai olhando os dentinhos, tem tempo. É importante, se a criança ainda usa, que ela também mastigue. Nham, 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 porque o mastigar que vai fazer esse dentinho mexer e ir para o lugar. E também aumentar o espaço. Além da respiração nasal, é mastigando, mastigando que você vai estimular. Nós temos dentro de todas, a maior parte das síndromes, toda essa questão da seletividade alimentar, da dificuldade nas texturas. Então, toda essa parte do mastigar para auxiliar nessa parte do fechamento da boca precisa ser muito bem trabalhado com fono, né? Porque, de fato, nós temos alguns relatos de algumas crianças que têm muita náusea, e que não chegam nem perto da textura de alguns alimentos. Mas isso, de fato, precisa ser muito bem trabalhado com algumas profissionais para que seja estimulado, né, desde cedo. Nutricionista, a TO é super, hiper importante, são alterações sensoriais, né? Assim como a audição é muito acurada, elas podem ter essa sensibilidade, né? E na boca, eu fiz um curso com um autista, né? Depois, o adulto que falava normalmente, ele falou que o pai dele obrigava ele a comer o tomatinho cereja. E ele falou, gente, mas aquilo que eu punha na boca era uma explosão tão grande, eu me sentia tão mal. Então, eu gosto de usar esse exemplo, que a gente não pensa que pode ser tão assim, né? Então, Claro. para as crianças pode ser, no autismo principalmente, mas nas síndromes também acompanha, né? Então, não consegue de jeito nenhum.
Aí a gente mesmo fono vai ficar falando, não, já tem que começar com outras texturas, tem que ser o sólido, mas se a criança naquele momento só consegue aquele pastoso, mais grosso, deixa um pouco, tudo gradativo, coloca os pedacinhos de legumes no meio. Outra coisa, não ficar falando, ai, que delícia, come isso que é uma delícia. Não, não deixa de oferecer. Pode Isso. fazer lá o purê, ter lá na mesa o arroz, o feijão, papai e mamãe vão comer, os irmãos vão comer, pode até elogiar, mas não precisa ser uma pressão. Ai, que delícia, vamos comer também? Não, tá lá. Pode falar assim, nossa, esse aqui é mais grãozinho, mas é gostoso mastigar, entendeu? Falar característico ao invés de ficar incitando assim, ai, que delícia, olha, esse eu preciso mastigar com dente, esse não precisa. E tem o contrário também, dos que querem coisas secas e tem muita aflição com pastoso, com banana, né? Então é Uhum. tudo lento. Você pode ir. O que ele come do mais durinho, que é saudável também, né? Só gosta de bolacha? Vamos ver uma bolacha saudável. Uma maçã já tem aquilo, Uhum. né? Ele pode comer. Tem mães que fazem bolinho de arroz de uma forma que fique mais durinho, não tem problema, vai adaptando e sempre estimulando, o tempo todo. É Sim. isso que é o principal. Não dá para deixar de oferecer, né? Não é porque não comeu hoje que vai deixar de oferecer. Da mesma forma, quando a gente faz a introdução alimentar, um determinado alimento que não come, eu vou deixar de oferecer porque não comeu. Não, precisa Não, voltar a não. ofertar, né? Porque da mesma forma como o paladar muda, toda essa parte sensorial vai evoluindo, né? Então, sempre Verdade, estar evolui. ofertando, isso é importante. E evolui mesmo, gente, evolui. Exato. O Igor comenta aqui, e eu concordo totalmente com ele, o quanto isso influencia, principalmente para minha filha, que tem perda da audição bilateral, mas relacionado à prematuridade. Então, o quanto, como o Igor comentou, né? O ruim da pandemia também é a questão do uso de máscaras, nesse contato com a Nossa, criança e nem me desenvolvimento da fale. linguagem. É Eu muito estou no difícil. céu aqui falando com vocês. Que dó das crianças. Hoje, o menininho que eu atendo, ele tem uma síndrome grave. Eu vi que ele queria que eu falasse. Eu falei uma palavra e ele olhou, ele ainda não fala, mas acho que ele queria repetir. Ele olhou para minha boca assim, sabe? Você não podia tirar. Não me dei bem com aquela de transparente, sabe? Porque molha. Então, por enquanto, vamos usando. Mas ele tem toda a razão. É difícil, né? Nossa. Dificílimo, é dificílimo. Para nós fonos não está fácil essa parte. Não. A Então, sua Roberta, menina tem perda, que grau? Moderada? moderado para grave. Tem um lado que é moderado e de outro lado moderado para grave, mas nós estamos conseguindo fazer as reabilitações com o amplificador e Tá. estamos tendo boas respostas. Claro, como a senhora Puxa, comentou ali no início, que Williams, eles têm uma tendência ao início da fala com um pouco mais um isso, atraso, né? Tanto por isso. conta da parte de toda essa parte anatômica da musculatura, né? Então, isso acaba dificultando e não é só por conta da audição. Então, nós temos Aham. trabalhado com isso, com certeza temos muitas respostas. A senhora comentou com relação a essas audiometrias condicionadas, né? Toda essa parte de condicionamento, de ter algumas respostas. Então, ela está tendo boa evolução e assim nós vamos acompanhando. Brincadeira, né? Vamos bater tambor, vamos fazer barulho. Tem uma mãe lá da prefeitura, mas a menina dela deve ter um tipo dessa perda. Teve meningite. E Hum. aí, na pandemia, eu que trabalho muito com as mãos, foi horrível trabalhar online, né? Mas aí eu orientava. Aí eu falei o negócio das panelas. E ela é uma senhora muito simples. Aí outro dia ela falou: olha, ela melhorou, viu? Foi bom a gente bater panela em casa, viu? Achei muito engraçado. Assim, melhora mesmo, né? Porque você trabalha ali, o nervo auditivo tá mandando mensagem, né? Claro, com Legal. certeza, toda a parte dos cílios ali, né, acabam sendo estimulados, então a musicalização, musicoterapia Nossa, acaba 10. estimulando muito, né, essa parte da audição, depois que vem com a O sequência da prazer que linguagem. ele tem com a música, né? Aí tudo entra melhor quando tem prazer. É muito legal.
Com certeza. A Roberta comenta aqui, em relação aos já adultos, minha filha tem 19 anos, sempre fez fono, mas tem dificuldade em articular a boca. Fala pouco, a fono trabalha um trava-línguas, pequenos textos, ela tem uma agonia para escovar os dentes, não gosta de nada muito gelado como sorvete. Há algo que a senhora indicaria para trabalharmos? Então, aí você está falando, né, de uma adulta já que tem essa hipersensibilidade, né, o lado sensorial. Não sei se ela faz TO, né? Aí o que eu oriento, assim, não precisa começar com a boca já, começa a oferecer algum trabalho manual que ela tenha que mexer com... Tem umas bolinhas que você põe e ela cresce, molhadinha, sabe? Tem uns brinquedos sensoriais que grudam um pouquinho na mão, vê se ela tem dificuldade com isso. Passa um algodão na mão, nas palmas da mão, no pé também, o pé também, pisar em grão de arroz e feijão, fazer brincadeiras, né? Vamos brincar, vamos andar descalço na grama e ver se melhora isso daí, tá? Porque é o que a gente estava comentando, é o sensorial, uma hipersensibilidade. Por outro lado, só melhora, por exemplo, se a criança mexeu na ponta da língua e vomita, aí ela só vai melhorar se sempre tiver um toque ali, né? Então, pensar em alguma coisa que ela goste e colocar, sei lá, pozinho de leite em pó, ela curte, então vamos pôr um pouquinho na ponta da língua, vamos sentir? Quantidade mínima, estimular sim. Vamos pôr um pouquinho aqui na bochecha? Pode gelatina, alguma coisa que ela curta, um pirulito, um picolé, vamos pôr na língua, vamos pôr no céu da boca, sem ser aquela estimulação, vamos comer isso, vamos comer aquilo, uma consistência ou outra, ver o que ela curte e põe aos pouquinhos nos cantinhos da boca. Quanto à articulação, é treino mesmo. Trava-língua, se ela está na fase de treino de trava-língua, então ela já consegue, né, alguma coisa. Agora, como é difícil para ela, se ela já souber contagem automática, contar até 10, 1, 2, 3, ela vai falar melhor. Então, ela pode fazer isso até como repetição, usar a fala automática para treinar a articulação. 1, 2, 3, aí pede para ela exagerar, brinca com ela. 1, 2, 3, 4, assim, brinca. Fala os meses do ano, se ela já tiver essa noção, janeiro, fevereiro, o próprio nome, né? O nome da mãe é Roberta, e dá risada, acha graça, eu sei que ela vai gostar. É isso que eu posso orientar. Até a Roberta comentou ali no final que ela pensou em colocá-la no artesanato. Tudo que é feito com as mãos, né? O trabalho manual ajuda muito, né? Ajuda, artesanato é uma boa, aí pronto, excelente. Já achou a solução dela aí. Isso, olha lá, ó. Depois faz um bazar aí com as coisas que ela for fazer, Roberta. Conta pra gente, né? Ó, ela entrou no artesanato e melhorou para se alimentar. É incrível como essas coisas, né, se relacionam. Sim, aham. A Júlia comenta: minha filha tem 4 anos e ainda baba bastante. Algumas vezes mais, outras vezes menos. Ela não usa chupeta e faz fono no método Padovan fazem quase 2 anos. Isso é comum na síndrome? Tem algum exercício para isso que possamos estipular mais? Então, isso é comum em alguns, né? Babam mais, outros menos, né? Tem que ver se ela tem a disfagia, se engasga. Agora, no método Padovan, eu tenho certeza que as funções estão sendo trabalhadas, de sucção, com certeza, né? Mastigação e a própria deglutição. Aí, no caso, uma coisa nova, que eu não sei, depende, a Fono Padovan, se também tem o curso, seriam bandagens. Não sei se vocês conhecem, eu adoro trabalhar com bandagem, porque você faz os exercícios, que nem eu falei, né? Para baixo, para fora. Aí coloca bandagem, aí tem que ser um profissional para colocar naquela direção do músculo e ele vai ajudar a lembrar de ficar com a boquinha fechada. Estímulo aqui também no miloioide, ó, também para deglutição. Então, vai ajudar bastante. Sim, nós utilizamos a bandagem com a nossa fono, até a nossa fono está acompanhando aqui
maravilhoso, tivemos boas respostas com relação à cialorreia. De fato, E, essa questão de quando baba de uma forma excessiva, existem muitos exercícios que podem ser feitos, né? Existe sim a bandagem. Nós temos trabalhado, a nossa fono tem trabalhado também com algumas essências mais cítricas, como o limão, porque daí o limão estimula para a deglutição, né? Já é automático que a gente coloca o limão na boca para deglute, né? Então, é uma das formas que nós trabalhamos, e uma outra forma é um boleador. Não sei se a senhora trabalha ou sim, conhece. geladinho, né? O gelado. Gelado. Que daí o Isso, boleador tem a bolinha, você deixa bem gelado, você coloca, a isso, criança já faz o bico, né? E daí já acaba auxiliando nessa cialorreia também. Isso nós temos trabalhado. geladinho pode ser direto na língua também, né? Toca na Isso. língua. Aquele, Geralmente a criança discute. aquele toque que a senhora comentou na língua também, né? Que estimula o cérebro para fazer a deglutição. Isso, exatamente isso. E se a criança não consegue nem engolir muito a saliva, o toquinho já quase lá nos pilares, sabe? Lá na garganta mesmo. Esse é mais chatinho, pode dar náusea, né? Mas se o reflexo de deglutição de saliva está mais posteriorizado, vai também acordando lá. Pode ser o boleador, pode ser um cotonete molhado Aham. no gelinho, né? Estimulação taxotérmica, põe na linguinha, põe na bochecha por dentro. Beijo, muito estalo. Tudo brincando, beijo de macaco, beijo de velha que fala, um beijo de biquinho, boca de peixe. Porque se está babando é porque não está deglutindo às vezes que teria que deglutir no dia, né? Então Sim. aí é trabalhar, engolir, pode falar também, ó, fecha a boquinha, vamos engolir? Engoliu. Vamos engolir? Vamos engolir? Dá um tempinho, faz de novo, até que você vai falar, filho, filha, engole, engole, ó, mamãe, ó. A gente faz até mais forte, assim, pode pôr a mão da criança para sentir. E as Sim. bandagens, no caso, ajudaria bastante, bastante também. Sim. Outro Certo? método que nós utilizamos que ajuda também, dona Edneia, é com relação a pegar líquido com um canudo e colocar na boca da criança e fazer ela sugar, né? Então, fecha a parte de cima do. Até isso foi a Roberta que nos ensinou, que é a fono que está acompanhando aqui, nossa. Segura o canudo, coloca dentro da água, daí sobe um pouco de água pela pressão, você coloca na Aí boca da você criança. tira, a criança suga automaticamente, perfeito. Até a criança aprender a sugar mesmo do canudo, né? A sua E já está conseguindo, está quase. não, ainda não Não, conseguimos, mas vamos trabalhar para vai isso. Cada um tem o seu conseguir. tempo, vai aos poucos, né? Não adianta atropelar as coisas. Não. Cada um no seu tempo, na sequência dela. Sim, com certeza. Eu acho que eu ia falar de outra coisa, mas agora eu acabei esquecendo. Mas eu acho que era isso sobre celorreia. Sim. Vamos ver, então. Ah, eu lembrei. Com relação à cialorreia, é muito comum, eu percebo isso. Não sei se os outros pais percebem também, mas se a senhora percebe. Quando a criança está muito atenta em alguma atividade, ela está muito concentrada, ela acaba tendo um pouco mais de cialorreia. Então, o que foi nos orientado, né, pela fonoterapeuta ocupacional que nos acompanha, é sempre ter, por exemplo, esse boleador gelado durante a atividade, e quando a criança está babando um pouco mais, porque ela acaba não conseguindo se concentrar na atividade e que ela precisa engolir. Aí você pega o boleador, coloca na boca, e isso vai fazer com que ela se perceba que precisa fazer essa deglutição, né? Ótimo, adorei. Eu não fazia isso, mas eu gostei. Isso mesmo, gente. Quer chama a atenção dela sem ter que parar de brincar, né? É automático. Isso. Então, talvez, pensando na parte do sistema nervoso, tenha até mais uma função maior, porque ela nem vai estar pensando, veio gelado, engoliu. Então, é um treino que você está fazendo ali. Muito bom, muito bom. Exatamente. Vai. A Júlia continua ali com a pandemia, ela usa máscara com facilidade, mas elas molham muito rapidamente, temos que Ai, trocar com bastante. certeza. Isso de fato acaba acontecendo, né? De fato. Olha, é difícil, fica bem molhada, a gente se preocupa, tem que ficar trocando, né? Lá na Sim, Paz, verdade, chega molhadinho, eu fico preocupada com as mães sim. que vão de transporte público, sabe?
Preocupa, né, Ednei, com Muito. certeza. A Sueli comenta, a criança que tem um pouco de cialorreia, o estímulo de mastigação aumenta mais a cialorreia? Não, não, ele diminui, porque mastigar dá vontade de deglutir, de engolir. Então, se engole, não tem a cialorreia. Pode ser o sabor, né, de alguma coisa que faz juntar mais saliva, né? Isso sim, algumas coisas dão mais saliva, eu não sei dizer o quê. Eu ia falar para vocês também, eu vou confirmar, mas eu acho que o que diminui esse excesso de saliva é sálvia. O pessoal usa um chazinho de sálvia. É Ah, algum tempero, alguma coisa. Aí acho que põe já, por exemplo, cotonete, vai fazer a estimulação, tenta fazer com a sálvia, mas eu vou confirmar e mandar para vocês aí, tá? No grupo, tá bom? sim, tá Mas eu ótimo. acredito que sim, Daí a Sueli até comenta com relação a como posso estimular a mastigação sem aumento da cialorreia, mas a mastigação não aumenta a cialorreia, né? Não, Inclusive, eu seria o digo o sabor. contrário. O que pode ser usado é um garrotinho, um mordedor, por exemplo. Né? Eu não Uhum. sou contra o mordedor. No método Padovan, nós usamos um garrote. Ele é compridinho assim, né? Uma borrachinha tipo aquele do braço. E aí a criança morde, ó, nha, 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 aberto. Aí você dobra ele e põe aqui. Nhaque, 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 nhaque. Brincar de mastigar, gente. Tem até um Sim. bonequinho que você mexe e ele abre e fecha a boca, assim, ó. Aí, quando eu vou trabalhar, até eu canto. A boca do Arthur abre e fecha. E sempre com música, eles acabam fazendo. Então, fazer nham, 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 que delícia. Né? E aí vai mastigar algumas vezes, vai vir uma deglutição. Vai mastigar, vai vir a deglutição. E para essa mãe observar quando que aumenta a cialorreia, mastigando, que tipo de alimento, se é ácido, que ela pode ser diferente. Para ela, o ácido pode fazer, né, juntar aquela saliva, ou o contrário, ou uma coisa com outro sabor, não sei, doce demais. É individual de um para outro, né? E Individual. precisa ser bem avaliado. Eu aprendi que nós precisamos escutar muitos pais, né? Porque ninguém melhor que Com os pais certeza. para nos orientar dentro de uma terapia, né, dona Ednei? Exatamente, nossa, os pais têm que entrar junto, é muito bom, sabe? A gente tem que trabalhar junto, as figuras. Na pandemia eu aprendi isso também, sabe? Eu senti muitos pais felizes, sabe? Aham. Nossa, eu estou podendo fazer, ajudar. Iam atrás e imprimir as figuras e fazia muito bom, muito bom. Vou até E mandar assim, um monte de atividades para isso aí, para respiração que eu tenho no meu celular, tá? Aí você me manda busca, sim. tá bom? Essa participação das terapias, pelos pais conhecerem muitas crianças e conviverem muito no dia a dia, é muito relevante, porque o que nós fazemos durante a terapia não vai ser suficiente, nós precisamos manter e Com estimular em certeza. casa. É Então, 24 horas que vocês estão com eles. sim, então ver como que a terapeuta trabalha é muito importante para nós pais, para fazermos essa mesma estimulação nessa mesma linha, né? Com Então, de certeza, fato, isso com faz todo certeza. sentido. Aham. E isso que eu falei do Padovan, né, que é rolar, engatinhar, tal, não vai ser o método, mas o quê? A criança precisa dessas brincadeiras. Hoje em dia está muito celular, tablet, né? É. Então, fala assim, agora é hora da gente brincar. Vamos imitar a cobrinha? Rola, 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 rola. Vamos imitar um jacaré? Todo mundo no chão fazendo jacaré. O gatinho, correr atrás, au, 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 miau, miau. A gente brincava em casa quando eles eram pequenos. Depois andar de macaco, marchar, brincar com o corpo, sabe? Cambalhota, quem pode fazer, né? Então, Sim, estimular essas coisas. Eu sempre estimulo os pais também a com brincarem, certeza. né? Os pais têm que ser o parquinho de diversão das crianças. Sim, eu costumo dizer que a maternidade é a melhor montanha-russa que nós vamos embarcar, né? Então, Verdade, olha lá, já fazer está na tudo, montanha-russa. tudo. Exatamente. Você tem só uma? Dois, agora eu tô com um de 9 meses. Ai, que delícia. Uhum. Sim. Legal, legal.
A Roberta, então, comenta aqui que a fono da Duda sempre indicou usarmos chicletes ou bala de canela enquanto ela estiver fazendo prova, que funciona muito bem por conta da cialorreia. Deglute, né? Aham, tá joia. Sim. Joia, boa também. A Sueli comenta, a criança engole logo o gelado para livrar logo o gelo da boca. E realmente, eles não gostam muito de É gelado, né? rápido, é Uhum. verdade, verdade. A boca é morninha, né? Tudo morninho. Você vem com gelo, um negócio de metal ainda, né? Sim, verdade. É, Duda foi estimulada a mastigar usando pedacinhos de carne dentro de uma gaze que a fono ficava segurando. Foi ótimo. Ótimo. Tem um negócio que parece uma chupetona, mas chama alimentador, é uma redinha. Você coloca ali também para mastigar, exatamente. Sim. Trabalhar vários sabores aí na Claro que redinha. não só trabalhar com isso, né? Porque daí tem toda essa parte dessa textura, dessa gaze. Nós precisamos Isso, mostrar a textura do próprio alimento também, claro, o claro, gosto do claro. alimento, porque o gosto de uma carne com gaze não é igual É, ao gosto da carne pura. E daí a criança acaba associando isso e depois acaba é, criando alguns traumas. Então precisa ter um pouco de cuidado com relação à gaze também, né? da gase, mesmo a redinha. Eu tenho uma aflição da gase, né? Talvez dê para criança que tem a sensibilidade reduzida, né? Que nem vai Sim. perceber. Ou para aqueles que têm disfagia séria e não podem comer a carne, né? E, Sente o gostinho, tal, é o estímulo. Mas, desculpa, mas começou a conseguir mastigar um pouquinho melhor, põe um quadradinho pequeno de uma carne bem molinha. Você pode ir até com alimento direto no molar da criança. Põe aqui, ó, nhaque, ajuda ela, nham, 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 engole. Bolachinha de maisena que eles podem comer, vai no dente. Se a mordida for muito aberta, eles não vão conseguir quebrar aqui. Então, muitas crianças eu faço isso, vou direto no molar. Olha o barulhinho da bolacha, entendeu? Pequeno, né? Mas o alimento puro, sim, sim, precisam. Só na sim. redinha não dá para ficar, não. É uma Hum, fase. É é uma uma fase fase. que tudo tem que progredir. Exato. A Sueli, então, comenta que o estímulo gelado é muito bom e, de fato, isso faz com que eles façam a deglutição mais rápida e que o geladinho de fruta é muito bom com sabor, né? Com certeza, porque principalmente agora no inverno é muito bom nós estarmos usando aqueles geladinhos, só com frutas a gente consegue fazer, né? Então, E isso faz com que acaba conseguindo fazer todo esse processo do sugar e do deglutir. isso. Pode também pedir para colocar a linguinha lá, ó. Né? Toda vez que você está mexendo a língua, está subindo e descendo a laringe, já trabalha a deglutição e a criança vai conseguir deglutir mais fácil, porque para deglutir a laringe sobe para você engolir. Então, você já está treinado, ó, sobe e desce, né? Então, põe a linguinha aqui, põe de novo, olha o gostinho, aí com certeza vai colocar, sentir no lábio e passar muito assim, quando quer estimular, nos lábios, né? Outra Sim. coisa, na hora de dar a colher, não soltar o alimento, ó, que aí ela engole até com a boca aberta. A mãe que falou do vedamento. Então, põe a colher vai sair assim, ó, a criança vai tirar com o lábio. Vai sentir o gostinho do alimento e a colher gelada no lábio. Então, isso é estímulo para vedamento labial. Se for difícil para a criança, algumas vezes durante a alimentação você ajuda. Põe a colher para ela sentir, não toda vez também para não ficar, para não irritar. Tá Sim, isso que a certo? senhora comentou agora com relação ao colher de metal é uma das coisas que nós sempre orientamos, principalmente na introdução alimentar, né? Porque a colher de plástico, ela mimetiza um pouco, tira um pouco da temperatura do alimento, né? Então, a de metal, ela facilita mais, porque daí a criança acaba sentindo o calor do alimento e tudo isso. Então, Contraste, né? Na hora que passa ali no lábio também, exatamente. isso. Agora que a senhora comentou com relação a esse movimento do lábio todo, nessa semana mesmo a nossa fono falou assim: ai, Mayara, vem aqui. Agora ela me chamou para dentro do consultório e ela falou assim: agora vai começar, você vai brigar comigo. Falei, por quê? Não, porque eu dei pirulito para Lara. Eu falei assim: não. Ah, então,
o pirulito, a gente usa também. Né? Isso, Para mexer a exatamente. língua, né? Acaba ajudando muito para Põe aqui, o pirulito. lateralizar. Depois escova o dentinho, né? Aqui meus Isso. netinhos estão adorando um doce também. Mas é assim mesmo, nós vamos trabalhando, né? Tem alguns suportes aí para fazer e com certeza depois a gente consegue remediar. Mas o pirulito acaba facilitando bastante para essa movimentação da língua aí. Facilita também Até quando a muito. senhora comentou com relação a encostar a mão da criança aqui para a criança sentir o engolir, é uma das outras situações que nós comentamos com a fono nossa também. Ela começou, por exemplo, o fonema M, né? E que daí coloca o dedo aqui no nariz para a criança sentir que é um som nasal, né? Isso. Os plosivos que eu comentei, ó, pá. Aí você até exagera, ó, pato, pato, pá. Ó, tá explodindo, ó, pá, né? O S já é longo, ó. A cobrinha, ó. E acaba utilizando um pouco do método dos dedinhos. O que a senhora tem para me falar com relação a esse método? Não conheço. Não? Conheço o método das boquinhas. Já ouvi falar dos dedinhos, mas não conheço. Da É, boquinha é é, parecido. Isso, é parecido. Eu confundi, eu quis falar da boquinha, porque a gente acaba utilizando alguns gestos, né? E que acabam facilitando com relação a esses Isso sons. é, ó, pá, explodiu, né? Deve ser mais ou menos assim também dos dedinhos. Então é Isso. pá, aí, e vai na sua intuição também. Vai brincando, ó, de avião. O avião lá em cima. A abelhinha, né? A gente gosta muito da Aham. abelhinha também. E observando, né, o desenvolvimento das crianças. Ó, já está conseguindo falar sapo, mas não fala mesa. Sa e za. Então, ela está com dificuldade no za, tem que trabalhar mais vibração. Zzz. Abelhinha. Zzz. Uhum. Meu É um... netinho também, assim, né? Vou na sua caça, fofó. Aí fofó não tá um V, cadê a vibração? Então, eu fico casa da vovó, aí já faz melhor. Sempre brincando, né? Aí ele olha assim, mas aceita, sabe? Depois ele tenta. Vovó. É É a gostoso. insistência, né? A persistência, insistência, Isso, e os muita, pais muita. fazem um casamento com as terapeutas, né? Então, de Com fato, certeza. Ah, eu me apaixono por todos, gente. Pelas crianças, pelos pais, é difícil, viu? Eu não quero dar alta, eu não quero trocar, isso é errado. Eu falo, graças a Deus, eu não sou psicóloga. Eu posso desenvolver, eu posso amar, posso ficar com eles um tempão. Esse isso é verdadeiro é verdade. minha paixão também, tem a idade do meu neto. Oh meu Deus, que coisa boa. É bom, Então, eu tem acho mais que era perguntas? isso. Eu acho que não Era tem mais isso? perguntas, dona Ednei. Nós podemos perguntar se alguém quer abrir o microfone, se alguém quer ficar à vontade para falar também. Marcos quer comentar alguma coisa. O Marcos e a Malu têm a Olga, que eles que me falaram lá no início com relação ao método Padovan. A Olga usa o método Padovan. Quer falar alguma coisa aí, Marcos? Não, só agradecer a aula aqui que foi hoje, de ouvir vocês duas aí falando, né? Acho que para a gente é sempre muito bom aí de ouvir as experiências, né? E ainda mais no seu caso, né, Ednei, de toda a sua história aí com os nossos filhos aí, né? Com a síndrome de Williams, né? É, não é uma graça. Eu amo eles. Conheci a Jo, a Jéssica devia ter 12, 13 anos. Então faz 18 anos, né, que eu estava lá na associação. Muito bom, mas a vida é tão corrida, né, gente? Aí essa semana ela falou, eu já, assim, eu tenho um pouco de vergonha, mas como eu estava no finalzinho de férias de alguns trabalhos que eu peguei, eu falei, não, já é essa quinta, então, vamos marcar. E aí deu tudo certo, eu gostei muito e só agradeço vocês também. E Que continue na luta, que eles melhoram. O meu teve muita dificuldade, ele está falando para eu falar que ele está trabalhando pela segunda vez, ele já trabalhou 8 anos em empresa, ele não se alfabetizou, infelizmente, né?
Mas ele faz tudo, ele está trabalhando agora no mercado. E a alegria da vida dele, ele acorda dançando porque vai para o trabalho, sabe? Está muito alegre mesmo, 30 anos. Então, Que eles feliz. melhoram, eles aprendem muita coisa, fiquem tranquilos. Com certeza. Tá na cama e tá falando ainda, meu Deus. Costumam dizer que depois que liga a chavinha da fala, daí você procura uma chavinha do desliga, né? Pois é. Depois que ele começou a falar com 4 anos e pouco, aí que eu fui fazer faculdade, né? Qualquer dia eu conto a história. Aí eu falava, agora tem que estimular o contrário, né? Tá falando demais da conta, só, meu Deus. Às vezes tinha que fazer um grupinho com ele e um que não falasse nada, né? Aí combinava melhor. Leva ele para tuas terapias que ele vai estimular os teus pacientes, né? Ah, sim, ele é ótimo na recepção. Se eu me atrasar um pouquinho, ninguém percebe o tempo passar, entendeu? Tá certo, então. Dona Ednei, pelo horário, acho que vamos finalizar. Prolongamos um pouquinho. Eu agradeço muito a participação da senhora, o quanto a senhora dividiu o seu conhecimento, mas eu costumo dizer que quando nós ensinamos, quando nós dividimos conhecimento, nós dobramos o nosso, né? Porque ensinar é aprender em dobro. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, gente. Amei, tá? Que bom, que bom. Agradeço a presença de todos, presença aí do Marcos, que me ajudou nos problemas técnicos. Desculpa aí no início, eu acabei não conseguindo compartilhar a tela, dona Ednei. Deu certinho. Naquele momento eu queria falar rápido mesmo, para entrar na parte de fono, mas não podia começar fono sem falar da síndrome, tá bom? Sim, com certeza. Mas, obrigada, gente. Eu amei, tá? E estou aqui à disposição para perguntas. Vou mandar umas atividades divertidas aí para vocês brincarem, tá? Manda sim. Queria agradecer. Dúvida, é sério, vocês podem perguntar, tá bom? Sim. Aí, sei lá, você, a Jô, se vê que eu não respondi, que eu estou na correria, né? Me manda no privado também. Olha, aquela mãe falou isso, você não viu? Porque vai caindo mensagem, às vezes eu perco. Tá? E as lives também eu nunca consigo assistir, não é falta de vontade, gente, é correria mesmo. Claro. Agora, quando eu estou trabalhando, à noite tem que ajudar a arrumar as coisas e tem que ir caprichado na barba, e eu busco no trabalho toda noite, então ficou puxado, mas se precisar de mim, a hora que der eu respondo. Com certeza. Bom? Muito obrigada, dona Ednei. A live ela ficou gravada, né, Ednei e Maiara, então obrigado. Os outros pais que quiserem ver, agora a gente tem um registro também que vai ajudar também para quem quiser tomar conhecimento depois. Ótimo. Você vai mandar para a gente, para eu mandar para quem pedir sim, fica aberto no YouTube, tá? Na verdade, a Jo tem um canal que ela está colocando os links de todas as lives lá. Então, ótimo. Tá bom. Para quem quiser ver depois também, e fica aí um registro aí para os pais também, viu? Tá bom. Para os pais e para os terapeutas, né, Marcos? Eu costumo sempre mandar no grupo das terapeutas da Lara, e aí sempre as meninas participam aqui, mas tem como os terapeutas de todas as crianças, todos os adultos, ou assistirem depois, ou participar durante a live, para ter alguma pergunta, já pergunta na hora, né? Então aqui nós temos a Shirley, a Thaís, a Roberta, a Marlene, são as terapeutas da minha filha que estão acompanhando aqui com nós. Eu agradeço muito pela participação delas. Meninas, legal. Sim, isso sempre agrega bastante, né? Então, os outros pais para os outros pais também podem estar mandando sempre o link para estar participando aqui ou depois mandar a gravação. Perfeito. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Gostei muito. Tchau, tchau. Querida.